Algumas pessoas que conhecem meu canal pela primeira vez, às vezes tomam um susto quando vê o título do vídeo ou a capa do vídeo, achando que vai encontrar aqui o mesmo conteúdo que encontra nos canais dos que estão apostatados da fé. Não se preocupe, porque não é esse o conteúdo, mas às vezes para chamar a sua atenção e trazer um assunto aqui importante e de forma independente, a gente precisa às vezes chamar a atenção através da manchete, no caso, da capa do vídeo e do título também. Hoje nós vamos falar, como você viu aí, sobre uma matéria que saiu no site Intercept, de um caso em que um bispo da Igreja Universal estaria praticamente obrigando um pastor a perder peso. Essa matéria saiu alguns dias atrás, ela é recente, e ele alega, o ex-pastor, agora ele não é mais pastor da Universal, ele alegou através da sua entrevista de que a cobrança vinha pelo WhatsApp, né? E na foto, ele tem até uma foto nessa matéria também aí, em que ele colocava, mandava para o bispo a foto da balança e uma prestação de conta periódica, uma vez por semana, de quantos quilos ele estava perdendo. O bispo perguntava, já perdeu quanto até agora? E ele disse, até agora foram 11 quilos. E quando ele respondeu, e ainda concluiu dizendo assim, vou continuar a luta para chegar aos 95 quilos. Ele estava com mais de 100 quilos. Pela foto dele, ele realmente estava estava no sobrepeso. E houve essa preocupação por parte do bispo do estado responsável por ele, né? E alegou que ele teria que perder peso, né? A matéria diz assim, morador de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, Robson Fonseca da Silva começou a frequentar a Universal quando tinha 12 anos de idade e aos 16 foi obreiro, aos 19 virou pastor. Hoje ele tem 47 anos e se tornou um dos críticos da Universal. Repare muito bem, ele entrou na Universal com 12 anos, hoje ele tem 47 anos, ou seja, ele ficou 24 anos somente como pastor, fora o período em que ele era um colaborador, que ainda não era obreiro, enfim. Então você vê que a pessoa ela passou 24 anos servindo como pastor para agora ser um dos críticos da Universal. E ele alega que o seu desligamento aconteceu em março de 2020, no período da pandemia, e ele está com a causa trabalhista, movendo uma causa trabalhista contra a Igreja Universal. E nessa causa ele também está trazendo essa questão de que sofria esse assédio moral por parte do seu superior, que era o bispo responsável pelo Estado. Não vou falar o nome dele aqui não, mas você depois entra aí no site do Intercept, você vai ver lá essa matéria. E ele está dizendo que a discriminação ao peso, ela, no entanto, foi o que mais abalou ele para que ele se sentisse humilhado na igreja, porque ele chegou a pesar 157 quilos e ele hoje está com 140 quilos, olha que bacana. Ele tinha 157 quilos e hoje ele perdeu 17 quilos, né? Talvez por essa pressão aí que ele sofreu por parte do bispo, né? E ele diz também, ele alega que a gordofobia na Universal é emagrecer ou sair fora. Então, pastor de Teresina, no Piauí, em fevereiro de 2017, após ser transferido para o Rio de Janeiro, ele afirmou ser chamado pelo responsável, no caso o bispo da Universal, né, para dar explicações por que não emagrecia. E lá embaixo ele alega que se não perder peso é punido, volta para o fim da fila, volta a ser auxiliar, determinou o bispo, segundo a pessoa que está reclamando aí. Enfim, você pode ler essa matéria lá no site Intercept, eu não tenho nenhum problema de dizer para vocês o lugar em que vocês podem ver aquilo que eu estou trazendo aqui, e claro que eu vou dar a minha opinião, até porque, como eu falo para vocês, alguns pastores auxiliares, né? Alguns obreiros e alguns membros, alguns evangelistas, que são aqueles que estão se preparando para se tornar obreiros, conversam conosco pelo nosso WhatsApp e perguntam a nossa opinião sobre esses temas polêmicos. Bom, sobre esse tema aqui, é o que eu digo para você, eu gosto de ser muito honesto, muito transparente e muito independente com você. Eu realmente acredito que isso seja uma verdade. É uma verdade, sim. Foi um exagero por parte do bispo, o líder da igreja, porque isso, na verdade, é um autoritarismo. Você pode ter, sim, uma conduta de orientar os seus subordinados a cuidar da sua saúde, até porque
Para quem não conhece, para quem não sabe, mas a maioria que me acompanha aqui sabe, a rotina de um pastor na Universal não é fácil. Ele tem que estar muito cedo na igreja, a depender se ele ainda é um pastor auxiliar, se ele já é um pastor titular, se ele é um pastor regional, se ele é um pastor estadual, se ele é um bispo, enfim. Ele tem muita responsabilidade e a rotina dele é pesada. Ele não para. O dia que eles tiram para tirar uma folga, para usufruir, passear com a família, normalmente é o sábado, quando não está em época de campanha. Porque quando está em época de campanha, nem o sábado eles também tiram. E na minha época, por exemplo, não tinham férias também não. Era trabalho corrido. Eu não sei se hoje tem, mas enfim. Então assim, quando a pessoa está realmente fora do seu peso, essa rotina exaustiva pode levá-lo a ter problemas de saúde. Então eu imagino, não sei se é verdade, não sei se eu estou certo, se eu estou sendo honesto, mas eu raciocino que a forma errada de agir dele foi motivada pela preocupação em que o pastor tivesse cuidado com sua saúde, para que ele não viesse ser vítima de um infarto, por exemplo, já que a pessoa quando está acima do peso, ela tem mais risco de ter um infarto, de ter algum problema de saúde, isso é normal. Cuidar da saúde nunca foi exatamente um problema para ninguém. Agora, claro que a empresa em que a pessoa trabalha, já que ele exerce uma função remunerada, ele é sim funcionário da instituição, ele não é obrigado, ela não tem essa liberdade de pedir ou de obrigar ao pastor a perder peso, porque senão vai ser punido, realmente não seria esse o caminho. Mas talvez ele tenha sido motivado por essa preocupação em que o seu colega de trabalho tivesse com a sua saúde em dia, com o seu corpo bem, para aguentar inclusive a rotina do trabalho. Me perguntaram também se isso é um costume na Igreja Universal. Não sei. Sinceramente eu não sei, porque a gente não vê muitas pessoas falando sobre isso. Isso é um fato isolado, é uma ação trabalhista que esse ex-pastor está movendo contra a igreja, e nessa ação trabalhista ele está tentando colocar tudo que é prova, que ele tem prints dessa conversa, por isso que eu digo que é verdade, porque ele tem prints dessa conversa com o bispo, que pediu para que ele emagrecesse, ou obrigou, como ele falou, e está sendo anexado ao processo trabalhista para dizer que ele sofria assédio moral, porque além de ganhar, quando ele sair o resultado, possivelmente ele ganha, ele vai ganhar pelos honorários, hora extras, férias, etc. Ele ainda vai ganhar também um processo, porque aí é um processo direto, pessoal, por assédio moral ao seu chefe. Isso acontece no mundo corporativo, isso é comum acontecer. Então, esse bispo certamente vai ser chamado a atenção pela cúpula da igreja, ele não vai repetir mais isso aí, e isso também vai servir de exemplo para que outros não tenham esse tipo de comportamento, e se tiverem, eles não vão fazer uso do WhatsApp para que não dê a oportunidade do outro juntar provas, eles vão falar pessoalmente. Mas se você observar direitinho, a maioria dos pastores da Universal, eles são magros, né? Os bispos de alto escalão, eles são magros, são gordos. A começar pelo Bispo Macedo. Aliás, o Bispo Macedo ele tem uma rotina severa de exercícios, ele tem uma rotina de fazer dieta, de cumprir com aquilo que é orientado pelos médicos. Isso aí já foi falado numa entrevista dada pelo Bispo Renato lá no programa Morning Show, que é um programa que passa na CNT, enfim, tem no Univer também, quem quiser assistir está lá. E ele diz que ele é muito regrado, ele é muito educado com sua saúde, porque ele já é um senhor de 70 e poucos anos e a rotina dele é um pouco mais lenta, logicamente, do que os demais, mas também não é tão simples, não é tão tranquila. Então é o seguinte, a gente percebe que a maioria dos pastores, eles cuidam de sua saúde. E não adianta ninguém vir dizer que somente o pessoal da alta cúpula cuida da saúde, porque não é. Todas as catedrais, todas essas catedrais grandiosas construídas pela Universal, elas têm dentro delas uma academia montada para que os pastores cuidem de sua saúde. Isso é custeado pela igreja. Os pastores, logicamente, que são os pastores que vivem na catedral. Tem muitos pastores que vivem na catedral, eles fazem uso, eles revezam, fazem uso daquela academia e para poder cuidar de sua saúde. E os pastores das igrejas de bairro, eles têm a liberdade de, quando eles não moram na catedral e não usufruem
da estrutura da academia da catedral, eles têm a liberdade de frequentar uma academia também. Normalmente eles fazem isso muito cedinho, né? A academia abre normalmente 5, 5 e meia, dependendo do lugar que você mora aí, do Brasil. Então eles vão logo cedo, fazem esse exercício e voltam para suas atividades na igreja. Isso é uma orientação que a cúpula da Universal tem com os seus pastores. Eles também têm acompanhamento médico. O plano de saúde é descontado no próprio salário deles e eles têm assistência médica pelo plano de saúde que a própria igreja tem, parece que é da própria igreja esse plano. Então, assim, eles têm essa preocupação, sim. E esse pastor, ele é um pouquinho fora da curva dos demais. Você não vê muito pastor gordo. E quando você vê, é um pouquinho só cheinho. Ele tinha 157 quilos, então ele estava realmente acima do peso. E você vê que era uma preocupação exagerada com a sua saúde. Então, não tem nenhuma razão para que ninguém venha criticar a igreja, porque o bispo queria que o pastor perdesse peso e tal. Não tem nenhuma razão para isso não, gente. Isso aí é algo tão simples, dos males o menor. E falando rapidamente, eu vou fazer outro vídeo depois sobre isso, sobre os processos trabalhistas movidos pelos pastores contra a Igreja Universal. Eu não vou nem introduzir, não. Eu vou deixar para o próximo vídeo eu falar sobre isso, porque hoje vocês sabem que tem um ex-bispo, que é o Nathan Silva, que se formou em Direito, e ele se dedica integralmente a atender pastores de instituições religiosas que se veem prejudicados por não serem bem remunerados, ou serem mandados embora sem direito a nada. Antigamente eles procuravam seus direitos e perdiam, e agora o Nathan se especializou sobre isso e está defendendo muitos pastores, e muitos estão ganhando suas causas trabalhistas contra as igrejas, mas 99% desses pastores são ex-pastores da Universal. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. E se você, claro, tiver algum tema, esse tema que eu estou falando aqui foi mandado por um colega nosso, ele é evangelista da Igreja Universal, não me recordo qual é o estado que ele é, não vou mencionar o nome dele aqui, mas se você tiver alguma dúvida sobre qualquer tema da Universal, porque você às vezes é um obreiro, é um evangelista, um grupo jovem, e fica com dúvida se aquilo é verdade, se a Universal está certa ou não, e às vezes quer ouvir uma opinião independente de alguém de fora de lá, pode mandar para mim, o meu WhatsApp está na descrição do vídeo, e você pode falar comigo, pode se identificar, dizer de onde é, dizer, ó, tenho uma dúvida sobre isso aqui. Eu não vou trazer aqui para vocês o mesmo teor dos canais de denúncia, porque não é esse o meu papel. Eu estou aqui, na verdade, na contramão de tudo isso, e quem me acompanha sabe muito bem. Portanto, eu aguardo vocês, falem comigo, e antes de fazer isso, curtam esse vídeo, deixem seu like e se inscrevam no canal, você que não é inscrito. Tem muita gente que assiste nossos vídeos, mas não se inscreve no nosso canal. Eu entendo que muita gente que assiste não pode se inscrever porque eles são membros, são pastores da Universal, obreiros, e eles não querem se comprometer. Eu entendo. Mas você que não tem nenhum tipo de problema com relação a isso, ou tem uma conta que ninguém pode identificar, nos ajude se inscreva nesse vídeo, nesse canal, e nos ajude a levar essa opinião independente para outras pessoas também, tá bom? Um forte abraço para todos vocês e até o próximo.